Boa tarde, pessoal do Conrep. A entrevistada desta edição, conhecendo a RP, é a Amanda Takasiki, RP, pós-graduada em Gestão Estratégica em Relações Públicas. É produtora de conteúdo criativo para o ambiente digital. Hoje é líder de criatividade na Alf.nc, para personalidades como Atitude 67. Amanda é uma das cofundadoras do coletivo Todo Mundo Precisa de um RP. Foi a segunda colocada do Prêmio Profissional de Relações Públicas do ano de 2020, realizado pelo Conrep Segunda Região. Boa noite, Amanda. Boa noite, Si. Qual o motivo levou você a escolher a profissão de Relações Públicas? Sibeli, eu acho que essa pergunta é algo muito parecido para quem escolheu Relações Públicas, né? Quando eu estava no colégio, eu sabia que eu não ia nem para biológicas. Eu tenho primas que entraram em medicina e são médicas, e eu tenho os meus irmãos que acabaram indo para exatas, para engenharia, enfim, e foram para essa área. E aí eu nunca me identifiquei muito com medicina e nem muito com exatas. Eu sempre achei que eu ia para alguma coisa de comunicação, mas sempre olhando para a comunicação visual. E aí, quando eu fui prestar o treineiro, que na época a gente podia fazer antes de vestibular, né, no segundo ano, eu tinha prestado para publicidade e eu prestei também para psicologia, porque eu gostava disso, de entender de pessoas, de saber esses comportamentos das novas gerações, isso lá atrás. E aí me bateu uma coisa quando eu fui prestar no último ano do colégio, que publicidade não era muito minha cara, porque eu tinha que ter muitas ideias e tinha que ser muito criativa. E naquela época eu não me achava, eu não gostava de me assumir criativa, porque eu nunca tinha feito nada, então eu não me achava criativa. E psicologia eu acabei não deixando um pouco de lado, porque tinha aquilo de você precisa saber de anatomia, tem que mexer em cérebro, você tem que ver o corpo humano. Então, aquilo lá também eu não me sentia muito confortável. E eu acabei fazendo um teste vocacional com uma psicóloga do colégio que eu estudava na época. E aí eu fiz o teste e eu tinha falado muito de publicidade, muito sobre psicologia, mas eu não sentia que era aquilo. E ela me mostrou, e primeira vez que eu ouvi falar em relações públicas, eu nunca tinha ouvido falar, né, no terceiro ano do colegial. E aí comecei a estudar mais sobre aquilo lá, comecei a pesquisar, guia do estudante. E como eu sou do Grande ABC, eu nasci em São Bernardo e morei um tempão em Santo André, eu vi que no Guia do Estudante a Universidade Metodista de São Paulo era considerada assim uma das melhores do Brasil, eram 5 estrelas, hoje eu acho que não é mais. E aí eu comecei a pesquisar muito, aí tinha o lance de... Na época a gente não tinha redes sociais, né? Porque eu entrei na faculdade em 2009 e as redes sociais não existiam, a gente tinha até o Orkut, mas não é isso que a gente está vivenciando agora, né? E aí eu entrei muito para relações públicas por causa de eventos, porque no meu colégio, eu fiz 2 colégios, né? Eu fiz o primeiro ano e o segundo ano em um colégio, e no terceiro ano eu tive que me mudar, porque não tinha fechado turma. E aí, nesses 2 colégios que eu participei, eu sempre estava junto de alguma coisa. Então, vou fazer parte da comissão para fazer jogos interclasse, os jogos de esporte. Vou entrar no colégio, vou fazer parte da comissão de formatura. Então, eu sempre estava meio que indo nessas organizações de coisas diferentes e eventos dentro do colégio, e eu entrei em RP olhando muito para isso, querendo muito trabalhar com eventos, né? Mas aí, com o passar do tempo, nos meus primeiros estágios, eu comecei a ver que RP é muito maior do que evento, né? Muita gente, eu acho que pode ter entrado para a faculdade de RP olhando muito para eventos ou muito para redes sociais, mas a gente começa a ver que o leque é muito grande, né? Então foi muito que eu acho que eu caí um pouco de paraquedas, porque eu descobri a profissão no terceiro ano do colegial,
mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Que bom que eu fiz aquele teste vocacional lá atrás, né? Que bom que eu conversei e comecei a estudar mais sobre a profissão, porque não que eu não ia me sair bem em outras, mas eu não consigo me imaginar sendo outra coisa além de CRP. Legal. Você poderia nos contar a sua trajetória profissional até o momento? Sim. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu tive um pouquinho de sorte, mas eu também eu me envolvia muito com os professores, né? Eu conversava muito com os professores e também com os colegas de sala. E logo no segundo ano, assim, no terceiro semestre, eu já consegui um estágio que na época, assim, pagava, assim, gente, estágio na época de 2010, não pagava, tipo, você pagava para fazer estágio. E eu tinha esse privilégio, né, de ter trabalhado em outro lugar e conseguir bancar uma parte da faculdade. Mas quando eu decidi fazer estágio, eu tive muita ajuda dos meus pais para poder bancar algumas coisas, né? E eu trabalhei numa agência que fazia eventos, mas de impacto social. Então, a agência chamava Neurônio, e aí eu trabalhei com a Pepsi, com Correios, com que mais? Com a Editora Abril, a gente fez diversos eventos, assim, corporativos, mas sempre olhando para o impacto social, tanto do público interno quanto de públicos em geral, consumidores, né? Então, o evento maior, assim, que eu acabei fazendo foi uma feira sustentável que acontecia lá no Ibirapuera, ali, perto da Oca, né? E, tipo, era uma galera, assim, era semana ali, eu acho que no final de semana, e vinha gente de todo lugar de São Paulo para poder participar da feira. Então, tinha workshop, tinha apresentação, tinha show, tinha um monte de coisa, né? Então, eu participei como estagiária de visita técnica, de contratação de workshop, de professores. Então, eu tive minha primeira experiência nessa parte de eventos. E até hoje eu trago ensinamentos dos eventos, dos perrengues dos eventos, até hoje para a minha carreira. Logo depois eu saí dessa agência, né? Eu ganhava bem pouco mesmo, eu ganhava R$ 350. Eu não tinha, eu acho que vale transporte, vale refeição, eu não lembro. Tinha até o seguro ali de vida também, mas assim, era pouquíssimo. E como eu morava no ABC, estudava no ABC e trabalhava aqui perto de Pinheiros, eram 3 condições, aí tinha que voltar a ir para a faculdade. Então, eu quase pagava mesmo, tipo, não sobrava nada, pagava só a minha condição. E naquela época, assim, até a gente conseguia fazer, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Logo depois eu saí, em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011, ali no finzinho, eu entrei numa agência de marketing digital para políticos. Então, tanto para partidos políticos quanto para candidatos. Então, eu entrei lá no finzinho de 2010, trabalhei em 2011, e aí a gente teve a campanha de 2012. Então, a campanha de 2012 foi de prefeito e de vereadores. Então, eu tive experiência de ver como que uma pesquisa é feita com uma cidade inteira, né? Aquelas pesquisas que custam muito caro para poder fazer uma campanha de eleitoral, né? Participei também como no marketing digital, mas como, de novo, 2012 não era tão avançada as redes sociais, né? Sim. Não tinha nem leis de marketing digital para o eleitoral, né? Então, até a campanha de 2012, a gente estava tentando entender como ia funcionar o Facebook, mas eu até fiz uma campanha de um candidato aqui em Itapevi, de prefeito, a gente fez uma campanha dentro do Orkut, que a gente, naquela época, a gente tinha as comunidades, a gente tinha os perfis, tinha perfil 1, 2, 3, e a gente fez uma campanha toda dentro do Orkut, né? Então, naquela época ainda tinha santinhos, ainda podia usar camiseta, ainda podia adesivar os carros, então eu participei muito disso e fiquei até 2013. E foi uma experiência, assim, desde 2010 até 2013, foi uma experiência muito forte para mim como profissional, porque o marketing político rola muita grana, rola muitas coisas também que a gente sabe que não são corretas, tem muita gente lá dentro da política que
que a gente sabe que quer fazer diferente, mas muita gente que é corrompida, né? Então eu vi os Sim. dois lados, mas também foi uma experiência muito pessoal para mim, de entrar em comunidades, de ter que ter lidado com, porque o ambiente político, ele é muito machista, né? Então, por eu ser Demais. mulher, eu tive experiências bem horríveis, assim, mas que me ensinaram a me cuidar, a me empoderar, de olhar diferente, né? Então, foram experiências tentando ser resiliente, eu acho que eu aprendi muito, né? A bater o pé em algumas coisas, né? E também tive experiências assim de comportamento, de vivência, de, sabe, ver quanta coisa tem de errado, né? Até numa cidade que é do lado aqui de São Paulo, é muito perto mesmo, uma realidade que talvez em outro trabalho eu não ia conhecer. Então, para mim, como Amanda, não só profissional, mas pessoal, eu aprendi muito assim a trabalhar a empatia, a realidade do mundo inteiro, né? Então, eu acabei aprendendo bastante. Logo depois, eu me formei em 2012, né? 2013, e 2012 eu criei a página RP Brasil, que eu fiz, daí muita gente não entendia o que a gente fazia, tinha poucas divulgações da nossa profissão, das nossas aplicações dentro do mercado, e eu acabei criando, que foi a maior, acabou sendo a maior página de RP no Facebook, né? E para palestrar, para dar algumas entrevistas, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Alf e o Pedro Procno, que a gente conheceu pela internet mesmo, porque o Alf, lá no Sul, ele tinha Todo Mundo Precisa de um RP, mas em formato agência, porque ele atendia alguns clientes. E o Pedro, aqui em São Paulo, ele tinha o blog Relações, que era um blog falando sobre a profissão. Então, cada um do seu jeito tinha um modo de falar sobre a profissão, e a gente tinha a causa muito impregnado como missão, propósito da gente, né? E aí o Pedro já começou a falar comigo, já falou com o Alf, aí eu comecei a falar com o Alf também, aí tinha a Ari, e aí a gente acabou se conhecendo pela internet, acabou se juntando. Aí um dia que o Alf veio aqui para São Paulo, a gente combinou de se encontrar e de se conhecer pessoalmente, né? E a gente foi dar uma palestra ali na Casper, ali na Avenida Paulista. E desde lá, assim, foi em março ou fevereiro ou março de 2013, e desde lá a gente não se largou mais. E a gente começou a fazer, ver que a gente tinha muita sinergia, que a gente tinha narrativas muito parecidas, histórias muito parecidas e um propósito muito parecido também. E aí a gente se juntou e transformou a todo mundo num coletivo, que era para a gente poder conseguir acelerar tanto os profissionais, estudantes, quanto o mercado de comunicação também. E aí, a partir disso, eu tive uma sintonia, até hoje eu tenho uma sintonia muito grande com a Alf, e desde lá a gente está sempre trabalhando junto em alguma coisa. Então, ele me levou para uma agência de palestrantes também, eu trabalhei de 2013, 2014 até 2019, assim, eu tive um ano que eu comecei a empreender, então, tocar todo mundo, tocar os meus freelas, então eu trabalhei na Experiência, que também é uma empresa de palestras e de eventos, enfim, desse conteúdo. A agência acabou se tornando muito uma produtora de conteúdo também, então tem vários profissionais lá. E aí, em 2019, acabei saindo de lá e acabei indo para a Alf NC, que é a agência do Alf, para tocar algumas coisas de criatividade, mas eu e ele, a gente acabou criando a escola de RP o ano passado. Então, para mim, a escola de RP é meu carro-chefe da semana, do mês, do dia. É onde eu coloco toda a minha energia durante o dia, porque apesar da gente não conseguir estar faturando ainda, é um projeto que eu e o Alfa a gente tem muito de vida e muito de democratizar o conhecimento e a educação para todas as pessoas. A gente, lógico, a gente é um negócio, a gente é uma empresa, né? Então, a gente precisa ganhar dinheiro para a gente conseguir pagar as nossas contas, mas a gente tem uma causa muito maior que nasceu ali na Todo Mundo, da gente ver jovens e profissionais com mais consciência, com mais responsabilidade da comunicação, né? E conseguirem ter um emprego
que faça sentido na vida dessas pessoas também, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que está perdido, não sabe por onde começar, ou tem gente que está no mercado e está frustrado. Então, a gente quer falar também sobre esses assuntos, né, que passam pela profissão de relações públicas. Então, de maneira geral, assim, eu tive experiências sempre em agências pequenas, né? Mas apesar de trabalhar com clientes de freela e atendendo clientes grandes, são experiências bem legais e também tá empreendendo na escola ou no coletivo, é muito importante para mim também, porque eu consigo olhar o mercado de comunicação de uma forma diferente. Então, assim, não tive tantas experiências assim, eu acho que eu fiquei bastante tempo nos lugares que eu trabalhei, mas foram experiências bem importantes para a profissional que eu sou hoje. Ah, sim. Vou para a próxima. O surgimento do digital possibilitou que as pessoas estivessem conectadas o tempo todo e acessando centenas de diferentes canais. E com isso, quais ferramentas são importantes para o profissional de relações públicas desenvolver um conteúdo criativo? Ai, Cibele, eu acho que sim, eu não consigo pontuar sites de notícias, assim, porque depende de cada profissional para desenvolver o seu próprio conteúdo, né? Sim. Mas eu tenho usado muito, assim, como eu tenho que olhar para a criatividade, eu tenho que olhar muito para tendências. Então, eu ouço muito podcast. Então, por exemplo, podcast do Brainstorm Novel, B9, né? O Braincast, para mim, é um lugar onde eu consigo encontrar muitas tendências, como que o mercado de comunicação e principalmente de publicidade tem feito comunicação. Eu tenho meio mensagem para mim, assim, de como comunicadora é essencial, eu acho que de muitas pessoas também é muito essencial. Eu gasto muito meu tempo, assim, ouvindo podcast, então todos do B9, Mamilos, Braincast, todos esses eu acabo ouvindo muito. Eu uso bastante o Twitter e o LinkedIn, eu acho que mais do que Facebook, muitas vezes mais do que o Instagram, eu acabo usando muito mais o Twitter e o LinkedIn para eu entender o que está acontecendo no mercado, e o Twitter muito o que as pessoas estão falando, quais são as tendências, né? Mas tem o Google Trends também, que é uma ferramenta gratuita do Google, onde você vê o que as pessoas estão pesquisando mais no site. Então, quando tem alguma coisa que eu preciso saber, o que as pessoas estão falando? Ou o que as pessoas estão falando do Big Brother, ou da Fazenda, ou de algum reality show que está acontecendo. Então, eu uso muito o Google Trends, porque eu acredito muito que a criatividade ela é uma soma de coisas que a gente aprende todos os dias, de conteúdos diversos, mas muito as tendências, o que é a novidade, o que as pessoas estão falando, né? Qual que é o vídeo que está viralizando? Então, eu acho que é muito essa combinação do que a gente já sabe, do que a gente consome, com coisas que são atuais, né? Que são culturas pop. Então, eu uso muitas redes sociais para isso, mas eu tento não só olhar para as redes sociais, porque acaba sendo um lugar também que acaba deixando muito tóxico, né? Então, até a gente cuidar disso, assim. Então, eu gosto muito de ver as notícias. Eu sigo uma news que chama The News mesmo, que ela todos os dias ela manda um resumão de notícias que você precisa ler durante a sua manhã, durante o seu dia, para você ficar atualizada. E tem várias notícias assim de política, de economia, mas tem muito de inovação, tecnologia, comunicação. Então, eu tento buscar esses sites que têm a ver com o meu conteúdo de comunicação, de publicidade, de relações públicas, mas eu também tento usar um dos meus outros momentos para consumir conteúdos que são legais para mim. Então, assistir um show, assistir um documentário na Netflix, assistir uma série que eu gosto, porque isso também agrega muito esse meu processo criativo. Ok. Muitos profissionais de diversas áreas, principalmente o RP, estão migrando para a área criativa. Qual dica você daria para esses profissionais? O que eles precisam para começar?
é o que a gente tinha falado antes da gente começar a gravar, a gente falou muito do tentar. Porque, como eu falei na minha carreira, eu não me assumia criativa, então por isso eu não fui fazer publicidade. Eu acho que até foi uma sorte eu não ter ido para publicidade, porque eu gosto muito de RP. Mas eu acho que o lance de você assumir que você é criativo e que você tem coisas para agregar é um dos primeiros, tipo, o primeiro passo. Se você sabe que você pode ter ideias, que você consegue desenvolver a sua criatividade, ter ideias legais, conseguir construir o seu processo criativo, isso é o primeiro passo, você aceitar que você pode fazer e ter ideias boas já é o primeiro passo, né? Mas você desenvolver esse olhar, essa mentalidade criativa todos os dias. E isso eu falo não só estudar, mas também descansar. Você respeitar também o seu tempo de descanso, porque eu acho que o home office e a pandemia nos trouxeram essa necessidade da gente estar produzindo o tempo inteiro. Já que a gente está em casa, vamos estudar o tempo inteiro, mas a gente também tem que ter um processo aí para a gente cuidar da nossa saúde mental. E eu acho que uma das outras coisas também é conversar com pessoas diferentes da gente. Às vezes a gente está num mundo muito polarizado, que a gente quer mais falar, mostrar a nossa opinião do que a gente ouvir o outro. Então, eu acho que o lance da gente conseguir se relacionar com pessoas diferentes da gente, de realidades diferentes e de pensamentos diferentes, é muito importante, porque a gente começa a abrir mais a nossa cabeça para a gente não achar que a gente está. A nossa bolha é sempre certa, nunca vai errar, a gente sempre vai fazer as coisas tudo certinho, e a gente sabe que não é assim, né? Então, além da gente enfrentar o medo, a gente enfrentar a nossa síndrome de impostor e impostora, a gente também precisa ouvir o outro, né? Então, a gente entender culturas diferentes. Eu acho que a melhor dica, assim, que nunca vai envelhecer é nunca deixem de ser curiosos. E não curioso ali de saber fofoca da vida dos outros. Isso também, às vezes, é importante, né? Porque a gente é ser humano, a gente gosta de fofocar. Mas a gente ser curioso até nas coisas que a gente tem receio de falar, que são assuntos tabus. Cara, eu leio muito sobre capacitismo, eu leio muito sobre racismo, eu leio muito sobre coisas suicídio, eu tento entender, são temas que são pesados, que são dolorosos, mas que fazem parte da sociedade e da nossa mentalidade também, né? A gente tem vários conceitos e preconceitos na nossa cabeça que a gente precisa entender como as coisas estão funcionando hoje em dia para quebrar algumas coisas, né? Porque a gente precisa ser curioso, a gente precisa entender outras óticas. Então, eu sempre tento olhar para temas que são bem delicados, que muita gente não fala, porque aquilo lá que a gente não fala, a gente acaba sendo ignorante, né? A gente não entende aquilo. Então, o Mamilo sempre foi um podcast para mim de pensar como a sociedade tem evoluído e de temas assim, de sistema prisional do Brasil, como funciona? A justiça do Brasil funciona? Pedofilia. Por que acontece isso? Por que as pessoas são assim, né? Por que acontece? Fazem abrir a cabeça para entender como as coisas funcionam. Não é que a pessoa é mau caráter, não é porque a pessoa votou em X ou em Y que ela é uma pessoa boa ou ruim, né? As pessoas, elas são muito mais complexas, né, de a gente entender. Então, a gente entender desses temas também que são dolorosos para a gente faz muito sentido para a gente poder desenvolver essa habilidade de olhar por várias óticas diferentes, né? Porque criatividade é isso. Não adianta a gente só olhar por um caminho, a gente tem que olhar em outras óticas para a gente solucionar algum problema. Sim. Eu vou para penúltima, para a última pergunta. Não, mentira, Amanda, vou para a penúltima. Estou bem enroladinha aqui. Qual a importância da coletividade do profissional de relações públicas no momento vigente? Como o RP poderia contribuir
em relação à coletividade na situação atual? Sibeli, é bem difícil e bem complexo isso, né? Mas eu sempre acredito muito que o RP, eu enxergo o RP muito como um guardião da verdade, da transparência, da ética, né? A gente espera que os profissionais todos sejam assim, mas eu vejo que o RP, ele precisa ter isso todos os dias, impregnado, sabe? Escrito na parede. Porque como a gente trabalha com comunicação, a gente só acha que comunicação é um postzinho ali no Facebook, é uma notinha que um site dá, é uma notícia. Mas se a gente for pensar em comunicação, ela é uma ferramenta que ela é muito poderosa e ela pode ser uma ferramenta muito perigosa também. Sim. Então, se a gente está usando a comunicação de um jeito totalmente errado, a gente pode controlar as pessoas, a gente pode controlar uma sociedade, a gente pode controlar muitas coisas. E a gente sabe como isso funciona, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, quando a gente fala de ditadura, quando as comunicações, quando os veículos não tinham liberdade de imprensa, as pessoas eram controladas pela falta de notícia ou pelas notícias falsas. E é uma coisa que a gente está vivendo hoje com as fake news, né? Sim. Então, a gente pode ver o quanto as pessoas não estão sabendo lidar com a pandemia, tem informações totalmente erradas, e eu acredito muito que o lance do coletivo e o lance da comunicação, a gente olhar para a comunicação, é que a comunicação ela pode ser uma ferramenta muito útil de educação, mas também a comunicação bem feita, ela passa segurança para as pessoas. Hoje eu enxergo, e eu não quero entrar em mérito político de partidos, mas hoje, se o governo tivesse uma comunicação muito mais assertiva, muito mais transparente e muito mais pensando nas pessoas, talvez a gente, não sei se a gente não teria os mortos que a gente tem hoje, mas talvez a gente teria um pouquinho mais de confiança de, cara, a gente está com vacina, a gente está chegando no momento que talvez a gente melhore, mas parece que esse momento de confiança ou de a gente ter esperança, a gente não está enxergando. E isso faz parte da comunicação também, né? Então, não só de um governo que trabalhe do jeito correto, do jeito ético para a população, mas a comunicação é uma grande aliada nisso, né? A comunicação, você usando da melhor forma, você acolhe as pessoas, você consegue trazer soluções, você consegue trazer segurança. Então, quem tem o controle das comunicações de grande massa, ou quem tem muita audiência, você pode ver que eles têm influência muito grande no que as pessoas pensam, né? Sim. A gente está vendo isso, uma explosão de notícias erradas e falsas no WhatsApp, e a gente está vendo esse caos político e humano, né? E as pessoas ficando fanáticas, né? Porque Exato. O fanatismo tá demais. Exato. Né? E aí a gente sabe que o fanatismo ele começa também por notícias erradas e uma Sim. comunicação que está sendo feita de um jeito antiético. Então, eu acho que o pensar hoje no coletivo, usar o RP como uma ferramenta de transformação, passa por isso. Cara, vamos pensar em uma comunicação e ser um RP ético. Eu estou ajudando só a mim ou estou ajudando as outras pessoas também? Porque as marcas hoje, os influenciadores, o governo, qualquer empresa, qualquer lugar que precisa se comunicar, não adianta, a gente não faz uma coisa só para a gente, né? Hoje uma marca não vende produtos ou serviços só porque elas querem ganhar dinheiro. A gente vê uma mudança de comportamento muito grande. Hoje, exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza pode vender um monte de produto, facilitar o pagamento para classes mais baixas, mas ela tem ali um canal que consegue dar assistência para as pessoas, ensina você a fazer máscara, ensina você a lavar a mão. E essa mudança de posicionamento das marcas eu não quero só vender um produto, eu quero que você se sinta bem com a gente também, né? Então, essa mudança de postura, de posicionamento e de enxergar que uma marca ela precisa entregar não só um produto, mas os valores, um bom comportamento, faz parte da essência do RP. Então, o RP ele precisa fazer com que essas marcas enxerguem isso internamente para elas conseguirem mostrar também para o público que consome aquela marca ou aquela empresa.
Verdade. Amanda, quais são as suas expectativas para o futuro do RP que produz conteúdo criativo no ambiente digital no mercado? Eu acho que a gente está tendo um boom, né, de produtores de conteúdo, assim, de diversas áreas, não usando a criatividade, mas falando sobre temas diversos, saúde, lifestyle, comportamento, jogos. Mas eu vejo que a gente vai entrar, eu acho que a gente está entrando nessa estafa de... Ó, minha gatinha aparecendo. Ah, que linda! O horário dela vir aqui me enche o saco. Desculpa. Não, E não tem aí, problema. e aí eu vejo que a gente vai ter uma grande crescente, muita gente vai produzir conteúdo, muita gente vai achar que precisa produzir conteúdo, mas a gente já está entrando numa estafa, né? Então, parece que está todo mundo falando a mesma coisa, a gente vai ter que usar mais a criatividade para poder se destacar no meio de um monte de gente falando a mesma coisa, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai falar sobre conteúdos que são profundos. A gente que já conhece o universo das palestras, eu acho que a gente viveu algo muito parecido, né? Antes a gente tinha palestrantes que só davam um show no palco, mas não tinham tanta profundidade, traziam conteúdos de livro que eles leram. Não que isso seja errado, né? Mas o lance da vivência hoje nas palestras e a profundidade das entregas das palestras, elas estão sendo muito mais cobradas, né? Então não é qualquer palestrante que vai subir num palco, né? Não são só os palestrantes que gritam, que mandam você bater o pé, que mandam você bater palma. Então, eu quero palestrantes que me tragam conteúdos que eu vou levar para a vida. E eu acho que as redes sociais e os produtores de conteúdos vão entrar nesse momento também de eu não vou precisar postar todos os dias, porque o meu conteúdo ele precisa ser aprofundado. Então, eu vou ter que ler um livro, eu vou ter que vivenciar algumas coisas. Então, o conteúdo que seja profundo, que seja de valor mesmo, eu acho que vai ser uma tendência muito grande daqui para frente. Mas eu acho que vai vir por causa dessa estafa que a gente está vivendo, desses conteúdos muito mais rasos e muito mais só pelos likes. A gente está eu acho que a gente vai olhar para um lugar que a gente vai ter que gerar conteúdos que tenham um impacto na vida das pessoas, que sejam conteúdos de valor, e isso a gente tem que olhar muito para a criatividade para fazer diferente, né? Então, eu Sim. também saí muito desse lugar de, eu tenho que postar todos os dias. Não, eu não preciso postar todos os dias. Eu tenho que postar todos os dias nos stories. Não vou conseguir postar todos os dias. Eu tenho outras coisas para fazer e as redes sociais ela tem que ser saudável para mim, para eu conseguir passar essa coisa de saudável para o outro, né? Então não adianta eu aparecer todos os dias estudando um monte, fazendo um monte de coisa e não vivendo a vida de um jeito mais leve, né? Então eu espero muito que as pessoas tenham mais consciência do que elas estão entregando na internet, né? Porque tá, como muita gente está nas redes sociais, muita gente tem voz, tem muita gente errando por bobeira, por preconceito, por, sabe, falta de desconstrução. Então, muita gente ainda, eu acho que vai ser cancelado, muita gente ainda vai ter umas crises de imagem aí, porque a internet não é uma terra sem lei. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter responsabilidade, que o nosso conteúdo ele tem total impacto na vida do outro. A gente precisa ser responsável por isso, né? Então, o conteúdo ele não pode ser raso, não pode ser preconceituoso, não pode passar uma mensagem ruim, porque a gente sabe que pode dar merda para quem estiver consumindo aquele tipo de conteúdo, né? Então, comunicação, de novo, é uma arma muito poderosa e ela também pode ser muito perigosa se você usar de um jeito errado. Verdade. Com certeza, disse tudo agora. Senão a gente fica também escravo da internet, né? Às vezes, eu quero postar, e aí você não sabe o que quer postar, aí você posta um monte de coisa que não tem nada a ver, um conteúdo que você quer milhões de likes, e hoje em dia não tem mais a necessidade disso, né? Não. Tem que ser o conteúdo, né? Então, o que você falou agora foi, tipo, certeiro. É muito a realidade mesmo do que está acontecendo. Amanda, para encerrar,
qual mensagem você deixa a todos os colegas de profissão? Ai, eu acho que é muito para fechar, eu acho que foi muito o que eu falei agora, né? Sejam RPs de verdade, né? A gente não faz o juramento à toa quando a gente se forma, porque a gente talvez não dê valor para duas coisas grandes do mundo, que é a comunicação e a educação também. Não parem de estudar. Eu acho que a faculdade, quando você deixa a faculdade, é só um pontapé de você estudar o dobro do que você estudou na faculdade, para quem estudou, claro, né? E a comunicação, tenham mais sensibilidade, tenham mais consciência, tenham mais responsabilidade, né? Porque tudo que a gente fala tem um impacto no outro. Então, não é porque você tem um pensamento que você acha que está correto que você tem que gritar para o mundo inteiro sem ouvir o coleguinha que pensa diferente de você, né? Então, eu acho que a gente está muito. A gente precisa entender, voltar para a faculdade, entender que comunicação é um lance de mão dupla. Tanto que você tem que falar, mas você também tem que ouvir para ouvir o coleguinha, né? Então, eu acho que a gente, nas redes sociais, a gente acaba perdendo um pouco o tato dessas coisas, né? De ouvir o outro, porque a gente vive na nossa bolha e a gente acha que a gente está correto. E talvez a gente seja correto, mas não dói a gente ouvir o outro. Lógico, tem pessoas ignorantes, então pessoas tem comunicação violenta, tem pessoas que não dá para a gente acolher e ouvir todo mundo. Mas eu acho que se a gente fazer um esforcinho e usar, entender que a comunicação ela é uma ferramenta de reconhecimento, sabe? Que a gente pode ajudar o outro, que a gente pode ajudar a gente começa a colocar um peso muito importante para a comunicação. E a gente, na pandemia, a gente está vendo isso, né? Se não fossem as comunicações hoje de diversas áreas, a gente não estava onde a gente está hoje. Lógico, a gente está meio que num limbo, mas eu acho que muito a parte de jornalística, se a gente não tivesse, com certeza a gente estava num limbo muito pior. Se a gente não tivesse uma comunicação criativa de artistas que fizeram as lives, talvez a gente não tinha aproveitado ter ficado mais em casa, porque a gente teve o entretenimento também, né? As redes sociais também foi um lugar muito de aconchego de muita gente. Eu que moro sozinha, acabo usando a internet para me aproximar das pessoas que eu não estou vendo mais durante 1 ano e meio. Sim. Então, eu acho que a gente precisa olhar essa comunicação de um jeito muito mais inteligente, muito mais responsável. Então, até as coisas que vocês comentam no Instagram das outras pessoas, de pessoas famosas, é aquilo lá. Você faria esse comentário, né, na cara das pessoas? Ah, não faria? Então não faz no comentário dos outros, né? Eu vi até um vídeo essa semana de uma influenciadora falando assim, as redes sociais, elas precisam ser igual um prédio. Se você mora em prédio, as pessoas vão saber, né? A gente encontra as pessoas no elevador, quando a gente encontrava, que hoje em dia a gente não está encontrando tanto, né? Mas quando você sabe da vida de algumas pessoas, de algumas coisas, a pessoa tem um cachorro, a pessoa tem um filho, só que a gente não sabe da vida da pessoa inteira. E as redes sociais é isso, a gente não sabe da vida das pessoas, né? Então, se você tem um comentário infeliz, que não vai agregar ninguém, não comente, sabe? Guarda para você. Sim. Ou tenta trabalhar para você não ter esse tipo de pensamento, porque isso também é comunicação, né? Comunicação não é só os posts que eu faço nas minhas redes sociais, é o que eu também converso com as outras pessoas em outras redes. Então, se você é um RP que é muito bom no seu trabalho, faz campanhas maravilhosas de comunicação, mas você é escroto nos comentários de notícia, escroto nos comentários de postagem de outras pessoas, cara, repense. Talvez a sua comunicação esteja falhando de algum lado e perdendo um pouquinho da noção, do bom senso e da humanidade, né? Então, sejam muito responsáveis. A gente está precisando um pouco de... A gente sabe que a gente tem pessoas sem noção, que precisam aprender, mas também a gente precisa dar uma chance para as outras pessoas elas melhorarem e enxergarem o erro, né? Então, a comunicação faz parte disso e a gente precisa ter muita consciência, muita responsabilidade no poder que a gente tem nas mãos. Sim.
Amanda, muito obrigada pela oportunidade que você está dando para nós aqui do Imagina. Conrep. Nossa primeira entrevista conhecendo o RP em vídeo. Então, eu só tenho a agradecer a você pelo seu tempo disponibilizado. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Ah, imagina. Espero outros convites, Sibeli. Os próximos a gente pode fazer uma versão 2 também. Então, conta sempre comigo, com a Alf, com a escola de RP, com todo mundo que precisa de RP, que a gente também sempre está abertos a ajudar o pessoal do Conrep, Conferp, enfim, que são pessoas bem queridas para a gente. Ok, muito obrigada.